amigos e amigas do canal Abiayala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje vamos falar de um tema bastante complexo e ao mesmo tempo de interesse para todos os parentes, as parentas também, e os não indígenas também, que estão junto conosco aqui nessa luta que estamos levando, não de hoje, sino de há séculos, né? E sobre os parentes em contexto prisional ou em contexto de encarceramento, né? Existem dados do CIMI e também eu tenho alguns dados do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, né, pública, dados sobre a quantidade de povos indígenas que se encontram em contexto prisional, né? Foram identificados 78 povos indígenas diferentes custodiados nas diferentes unidades federativas, né, nas unidades carcerárias. No total, são 1.390 indígenas presos. Justamente por causa desse tema, eu convidei a parenta Luciene Gavião, né, do povo Gavião, lá do estado de Rondônia. Vou deixar para que ela se apresente, para que ela fale um pouco sobre sua história, na região onde ele se encontra, a história da sua comunidade e também os dilemas, impasses e inquietações que esse povo, junto com ela, tem naquela região. Parenta, fica à vontade aí. Boa tarde, Puranga Caruca, como dizemos aqui em São Paulo. Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, para onde chegar essa live, né? Eu sou a Luciene Gavião, de Ji-Paraná, Rondônia, né? Eu moro na aldeia Gavião do Igarapé Lourdes, né, de Ji-Paraná, fica bem no centro de Ji-Paraná, né? E convivo na aldeia dos Gaviões desde 87, falo a língua gavião, faço os artesanatos, vivo a cultura, né? Então, assim, eu tenho uma história bem grande no meio dos povos Gavião, mas eu sou índia da Bahia, só que eu moro na aldeia Gavião. Então, eu falo vários idiomas, eu falo Gavião, Zoró, falo Santa Larga, né? Suruí. Então, assim, eu tenho uma história muito grande com os povos tradicionais de Rondônia. E, então, eu parabenizo o canal de vocês, que é um canal que representa os povos tradicionais, né, os povos originários do Brasil, né? Muito bonito o trabalho que vocês fazem em prol aos indígenas e aos não indígenas, né? Muita gratificação por isso, né? Eu agradeço vocês por me dar essa oportunidade para me estar aqui, me apresentando, falando do meu povo, né? É isso. Parenta, como que está sendo atualmente a realidade lá no estado de Rondônia, em termos de problemáticas de terras e territórios? Como que está a situação lá? Olha, a situação está precária para todo lado para os indígenas, né? Porque a terra dos indígenas do Gavião, que é a terra Igarapé Lourdes, ela está sendo invadida por fazendeiros. Os fazendeiros estão pegando, assim, as fundiárias da fazenda e estão entrando já dentro das reservas indígenas, né? E hoje a gente tem um administrador da FUNAI que ele é indígena, então ele hoje fala que vai lutar para a gente resgatar essas terras, mas as terras nossas estão quase todas assim já invadidas pelos fazendeiros, né? A situação aqui em Rondônia não está muito legal para os indígenas, né? Está faltando muitas coisas, não só na saúde também, na educação, né? Os indígenas não estão mais igual era antigamente, o tempo que a FUNAI tomava conta dos indígenas. Mudou muita coisa, entendeu? Hoje em dia tem muita discriminação, então a gente não está muito contente com as atitudes, né, que está acontecendo. Mas graças a Deus mudou, né? Agora hoje a gente tem um
presidente que esse pelo menos pensa no povo indígena, ele está lutando, né, pelos indígenas, né? Eu sou muito a favor do presidente Lula, agradeço as oportunidades que ele está dando. Parenta, dentro do que estava comentando desde o início dessa nossa entrevista, a situação dos parentes que estão em contexto prisional. Você tem uma história que já há uns meses nós viemos falando sobre a situação do seu filho, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco e pode falar mesmo, inclusive eu tenho alguns arquivos que você me enviou e com sua licença eu vou colocar aqui para que as pessoas compreendam que a situação carcerária no Brasil não somente afeta aos povos de matriz africana, que os povos autodeclarados indígenas também estão sofrendo, inclusive as violências e agressões desde dentro das instituições penitenciárias que dizem tentar reformar essas pessoas que estão privadas da sua liberdade. Você pode ter a liberdade, inclusive falando nisso, de você comentar esse flagelo que você vem sofrendo há muito tempo em situação do seu filho, nesse contexto. Primeiro, eu gostaria que, se você me desse a oportunidade, para mim falar sobre a saúde do meu filho, e aí eu entro nessa parte que aconteceu com ele. O meu filho, ele é filho do cacique Alberto Sebirope da Silva Gavião, de Ji-Paraná, Rondônia. Em 2003, Alberto resolveu fazer um levantamento na reserva indígena Igarapé-Lute, onde ele já tinha indício que os fazendeiros estavam já invadindo as terras indígenas. Então, ele falou para mim que ele ia fazer levantamento dessas terras e ele ia levar o meu filho. Na época, o meu filho tinha 9 anos de idade. Então, eles foram no trator e, nessa viagem, o trator encapotou com ele. O trator encapotou, aí o meu filho, Fernando, bateu a cabeça e de lá para cá ele vive tomando remédios controlados, né? Ele tomava Gadenal, diazepam, carbamazepina. Tem vários medicamentos fortes que ele estava tomando, né? E aí, o pai dele ficou com sequela no joelho, né? Aí a gente conseguiu aposentar o pai dele na época. E o meu filho, Fernando, como ele era de menor, o juiz de Ji-Paraná deu a curatela para mim. Mas eu, muito nova, sem experiência, não sabia que tinha que pegar a curatela dele e levar no cartório e registrar. Então, o que eu fiz? Como ele era assistido pela FUNAI, eu peguei o papel da curatela e levei na FUNAI e pedi para eles dar entrada no benefício para ele, para mim poder dar uns medicamentos, ter alguém para poder me ajudar a cuidar dele. E nessa época foi quando eu fiz uma cirurgia nas minhas pernas, que eu fiquei com sequela da cirurgia e hoje eu dependo de moletas para mim andar. Né? Então, assim, ele ficou desaparecido porque o tempo que eu fiz a cirurgia, não tinha ninguém para cuidar do meu filho. Ele ficou desaparecido por 3 meses. Aí eu procurava, eu subia em cima de caminhão com a perna operada, uma situação difícil. Eu dormia na rua procurando o meu filho e nada dele encontrar. Aí eu resolvi colocar no jornal, colocar a foto dele no jornal. 3 meses depois, eu encontrei o meu filho em Alvorada, trabalhando numa fazenda, que o dono da fazenda simpatizou muito com ele, não queria nem que eu trouxesse ele de volta. Então, aí quando foi em 2013, ele estava já dentro da aldeia. Aconteceu um homicídio dentro da aldeia, né? Que ele fala, ele chora, ele fala, mãe, eu não lembro de eu ter matado esse cara. Mãe, se eu matei, eu não lembro. Então, o que acontece? Dentro da reserva indígena apareceram 2 brancos para levar uma moto pedindo para ele vender. Aí ele perguntou para os caras, essa moto é roubada? Ele disse, não, não é roubada. É nossa mesmo, tem documento.
E ele ainda estava meio variante, que ele tinha tomado remédio controlado, né? Então, eles acordaram ele e foi vender essa moto. Quando chegou na aldeia para vender a moto, a polícia veio e deu abordagem, levou um dos caras preso. E falou para ele: e você, Fernando? Aí ele foi e falou: eu estou aqui, né? Volta para casa do seu pai, então, e fica lá mesmo. Aí o tio dele foi e falou: não, vocês não vão levar ele está dentro da aldeia, ele está obediente, ele não está fazendo nada de errado, deixa meu sobrinho aqui, o tio dele falou. Aí deixou ele na aldeia. Quando foi no outro dia, aí já apareceu a história que tinha matado o cara dentro da aldeia, e o cara estava carbonizado, e um dos caras pegou ele e levou ele para a cidade. Chegou na cidade, doparam ele com remédios, deram bebida, deram droga para ele. Quando a polícia pegou o meu filho, ele não estava com droga, ele não estava com nenhuma prova que ele matou o cara. Porque a moto estava na mão dos verdadeiros assassinos, né? A polícia não tinha prova nenhuma para prender o meu filho. Não tinha, né? Só tinha a palavra dos dois bandidos, né? E deixaram os dois bandidos em liberdade, né? E o meu filho está preso até hoje. Do 13 de 2005 a 13... Ai, meu Deus. Julho de 2013 até hoje meu filho está preso, né? E sofrendo agressões dentro do presídio. Eu já procurei ajuda da FUNAI. FUNAI fala para mim que não vai me ajudar porque é casos individual, mas o fato aconteceu dentro da aldeia da reserva indígena Igarapé Lourdes, né? Então, se foi um fato que aconteceu dentro da aldeia, por que a FUNAI não me ajuda? Ele é indígena, independente de qualquer coisa, ele é indígena. FUNAI não me ajudou. Colocaram ele para ser assistido pela Defensoria Pública. Os advogados da Defensoria Pública não faz nada. Eu já fiz várias denúncias pedindo para eles sobre os medicamentos controlados, sobre as agressões que eu fico sabendo por boca dos outros. Eles ficam transferindo meu filho de vários presídios para ficar longe o acesso de visita. Desse tempo todo que meu filho está preso, desde 2013, eu consegui visitar meu filho 2 vezes. Mas porque ligava muito, eu ia no Ministério Público, lutava para poder ver a liberdade do meu filho, né? E eu não conseguia. Agora, a última vez, eu fui no Ministério Público aqui em Paraná e eu falei: olha, se vocês não fizerem algo pelo meu filho, eu vou para a mídia, eu vou de a pé para Brasília, eu vou procurar os embaixadores, eu vou fazer alguma coisa, porque ele é um ser humano. Se ele errou, ele tem que pagar pelos erros dele. Que eu não sei se fez ou não, mas cabe vocês, as autoridades, fazer justiça, não injustiça. Porque estão espancando demais. Olha, o meu filho não tem esse dente da frente, ele não tem. Ele está cego da visão, fizeram cirurgia nele lá, está enxergando bem pouquinho de um lado, né? Eu consegui visitar ele agora, porque assim, tem 3 meses, Lúdio, que eu consegui, através de você, através da professora Lusa, consegui trazer ele para Ji-Paraná. Olha quantas denúncias tem nos direitos humanos sobre o caso do Fernando. Você pode mandar puxar. Isso aqui que eu estou falando, eu posso provar. Você pode puxar nos direitos humanos. Quantas e quantas denúncias tem que eu fiz do Fernando lá e no Ministério Público? Eu já pedi para várias autoridades, já pedi para várias pessoas. Algumas pessoas ainda têm um bom senso que me ajuda. No Dia das Mães desse ano, o meu filho sofreu uma agressão muito grande em Porto Velho, né? Ele mandou vários áudios pedindo socorro, pedindo, pelo amor de Deus, que eu não deixasse matar ele dentro do presídio. Conseguiram levar ele para a delegacia. Quando chegou na delegacia, ele me ligou. Aí, como eu pensei, gente, eu não vou ter prova nenhuma. Aí eu peguei o outro meu celular e gravei eu conversando com meu filho, ele falando: mãe, eu estou sendo agredido, eles vão me matar aqui dentro, mãe, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu falei: nossa, que decepção. No Dia das Mães, em vez de eu receber uma ligação para meu filho me desejar o Feliz Dia das Mães, é uma tristeza para uma mãe receber uma notícia dessa, que o filho está sendo espancado, né? É muita tristeza.
Então, assim, Lud, é muito injustiça que eles estão fazendo com os índios. Antigamente não tinha lei para prender índio, não, Lud. Antigamente, quando o índio errava, a FUNAI prendia o índio dentro da aldeia e corrigia o índio dentro da aldeia. Busca o estatuto dos povos indígenas, o original, para você ver que não tem lei para prender índio. Hoje em dia, fala que os índios não é mais atutelado pela FUNAI. Hoje em dia, nem um documento indígena mais a gente tem. O governo que passou agora, que eu não vou nem citar nome, né? Olha as leis que ele criou contra os indígenas, mudou tudo, né? Então, eu peço para as autoridades, eu peço para vocês aí, Lud, pelo amor de Deus, ajuda eu a tirar meu filho daquele lugar. O meu filho precisa de tratamento, não de ficar preso, né? E olha pelos outros povos indígenas também que estão presos inocentes. Porque os índios, eu creio que os índios têm uma boa civilização, eles não fazem essas acusações todas que estão acontecendo. É discriminação contra os indígenas mesmo. Sim, é bastante notório que a situação prisional no Brasil hoje, e não somente aqui, né, na América Latina no geral, ela está abandonado, e abandonada inclusive no sentido classista, né? As classes sociais mais vulneráveis são as que mais sofrem com esse sistema prisional, né? E não se tomam as medidas pertinentes, inclusive na questão das sentenças, né? Nós podemos ver neste caso que mesmo se houvesse realmente algum indício claro de que seu filho participou desse crime, primeiramente, todo mundo deveria ter acesso a esses indícios, ver as provas, se realmente foi, e não ficar nessa dúvida, porque é uma dúvida que faz mal, inclusive, desde o aspecto psicológico. Porque se duas pessoas são forjadas a dizer algo que de fato não aconteceu, é muito mais grave do que a situação de condena do seu filho, porque duas pessoas que são colocadas para dizer, olha, tal pessoa foi culpada, né? E sem ter essas provas, o delito é muito maior que o suposto delito de acusação de homicídio ou latrocínio, né? No outro sentido também, mesmo desde 2013 até hoje, e eu acredito, pelos conhecimentos que eu tenho, e que aqui tem muitos inscritos e inscritas do canal, que são advogados e advogadas, que podem até fazer uma verificação muito mais ampla de quem fala aqui, mas há uma dosimetria nas penalidades segundo as agravantes. Então, uma pessoa que já está 10 anos em prisão, se a gente faz um cálculo lógico, matemático, racional, se for por um homicídio simples, 10 anos é demasiado, né? 10 anos para uma pessoa que cometeu um crime, como, por exemplo, tentar colocar uma bomba lá no aeroporto de Brasília, que recebeu muito menos anos de sentença de prisão, de condenação, né? Sendo que um crime que, para qualquer ser humano que se preze como tal, sabe que esse crime atenta não somente contra vidas humanas, e pior, contra vidas humanas inocentes, inclusive crianças. Então, para uma pessoa dessas que não foi, como aconteceu esses dias na CPI de 8 de janeiro, em que o sujeito foi condenado apenas a 6, 7 anos de prisão. Então, isso eu acho injusto. Aí nós temos o caso como o da parenta Luciene, que em caso de que realmente a condena foi do jeito que eles afirmam, não era para estar 10 anos e ainda sem saber quanto tempo mais vai ficar, ou se já tem uma condena, por que dessa condenação ampliada para uma pessoa que mesmo enquadrada dentro
de um homicídio simples, tem uma condena maior do que aquele que tentou cometer um ato de massacre, como, por exemplo, falando daquele sujeito que foi sentenciado há poucos dias atrás, há 6, 7 anos. Então, há uma dosimetria totalmente desigual. Só um porque é indígena, o outro não é indígena, o outro é branco, tem dinheiro, é de classe social, e ele fica menos tempo. Não, essas coisas estruturais, e inclusive eu estou chamando atenção aqui, o canal chama atenção, essas são as coisas que também deveriam estar em discussão no âmbito da opinião pública, né? E tem mais uma agravante aí sobre as violências físicas, além das psicológicas, recebidas pelo seu filho, parenta. Porque não pode alguém quebrar a clavícula, não pode um agente vir com violência gratuita, a não ser que seja um caso muito, não sei, caso de vida ou morte, não pode fazer isso, quebrar um dente de uma pessoa e ainda não receber atendimento psicológico devido. Passo a palavra. Então, deixa eu explicar para você. Além dele ficar o tempo todo sem estar tomando os medicamentos, ele começou a tomar os medicamentos, tem 3 meses que eu fui em Porto Velho, aí eu comecei a reclamar, procurei os direitos dele. No Dia das Mães, eu reclamei com o procurador que atendeu ele e falou que não ia mais aumentar a cadeia dele. O que acontece? Como ele fica sem os medicamentos controlados, ele se torna um menino agressivo. Aí eles vão e aumentam a cadeia dele por desobediência, que é um tal de PAD, né? Então, os próprios agentes penitenciários, foi registrada a ocorrência isso aí. E se vocês ouviram, meu filho, ele mesmo vai falar para vocês. Os próprios agentes penitenciários estão agredindo ele. Meu filho registrou várias ocorrências lá dentro. Quer mais informação? No Direitos Humanos tem as informações que ele registrou a ocorrência no Direitos Humanos. Então, é discriminação sim por ele ser indígena. E que nem agora, ele estava lá em Porto Velho, ele estava no Panda, ele estava sendo assistido pela CUDA. Ele tomava os remedinhos dele controlado, ele ia sozinho para a CUDA, passava o dia todo lá ele fazia artesanato, ele estudava, aí ele voltava para o presídio. O próprio diretor do presídio de Porto Velho falou para mim: mãe, daqui 5 a 6 meses seu filho vai para o semiaberto ainda. Eu falei: nossa, mas ele pegou, foi 17 anos no fechado, mas ele já pagou mais do que, como é que se fala lá, acho que é o 5º lá do negócio de lei lá, que eu não entendo nada disso. Então era para ele já estar em liberdade. 4 anos atrás era para ele ter ido para o semiaberto. Aí aumentaram a pena dele mais, entendeu? Aí agora que ele estava para sair, que era para ele sair agora, em janeiro ou fevereiro era para ele já estar indo para o semiaberto. Eles aumentaram mais para 2027, entendeu? Porque diz que ele tem um PAD lá dentro, aumentou a cadeia por agressão. Mas ele fica um menino agressivo porque ele não está tomando os medicamentos. E ele tem que estar no lugar para ele fazer tratamento, não para ele estar sendo espancado dentro dos presídios igual ele está sendo. É muita injustiça que eles estão fazendo. Eu não vejo isso aí como justiça, porque assim, eu concordo, se ele tivesse errado e eu ter certeza que o meu filho estava errado, eu concordo plenamente dele pagar lá, dele ficar preso e pagar. Mas não, para ele estar lá sendo espancado por policiais, por agente penitenciário, para ele estar sendo agredido pelos próprios presos lá dentro, entendeu? Por ele não estar tendo os medicamentos dele. E também, quando eu vou levar as coisas para ele, dos outros presos entra e do meu filho a maioria das coisas volta para trás. E também a Bíblia, até uma Bíblia sagrada, eles não quis deixar nem a Bíblia entrar para o meu filho dentro do presídio, né? É muita discriminação. Eu não tenho nem palavras para falar essas coisas que eles estão fazendo com meu filho. É muita injustiça. Isso fere, inclusive, esse texto que eu estou compartilhando agora,
né, sobre as garantias, né, isso aqui é do sistema penitenciário, do plano nacional, né, nas unidades de detenção, onde eles afirmam a garantia dos direitos das pessoas indígenas privadas de liberdade, né, a assistência à pessoa privada de liberdade e ao internado, que é dever do Estado, visando prevenir a reincidência criminal e orientar o retorno à convivência em sociedade. E aqui ele especifica, né, quais são as assistências: saúde, jurídica, segurança jurídica, educacional, social, religiosa, né, no caso que você nenhuma Bíblia pode entregar para ele, já é. Né, e eles afirmam, inclusive, essa cartilha é desse ano 2023, assinado pelo presidente Lula e pelo ministro de Justiça Flávio Dino, né? Se esse vídeo chegar nos corredores daquelas instituições, como chegou inclusive uns dias atrás, chegou aos corredores da SECOM um vídeo denúncia sobre um fato acontecido no sul do país. Eu espero que chegue, porque nós que estamos aqui, nós pequenos comunicadores, fazemos justamente esse trabalho de direcionar e de sermos coadjuvantes nessa luta, para que eles percebam que temos pessoas da população comum, indígenas ou não indígenas, que apoiamos que estamos apoiando as ações práticas para trazer dignidade para as pessoas, e neste caso aos parentes, que não deve ser o único caso, como o da parenta Luciene, falando desde Rondônia, né, desde Paraná, Rondônia, não deve ser o único. Se temos mais de 6 mil parentes que estão em contexto prisional, imaginemos quantos deles ainda nem processo aberto eles têm. Inclusive, eu vou comentar um caso, que inclusive daquele contato que eu enviei, parenta, do advogado Augusto Luiz. Quando eu estava em 2021, eu ajudei ele a tirar um companheiro de uma parente indígena que estava preso aqui em São Paulo, num lugar que eles chamam de depósito. Depósito é uma forma pejorativa de um espaço penitenciário na região de Belenzinho, aqui em São Paulo, onde são jogadas pessoas que ou estão em situação de rua, ou não tem um advogado porque não tem dinheiro, não tem condições de pagar, ou porque não tem familiares que reclamem, e eles são jogados sem sentença, sem condenação alguma, e passam os anos e os processos ficam aí parados, né, dentro dos corredores das instituições jurídicas, né? Então, eu queria saber, parenta, qual tem sido, em todos esses lugares que você andou, correndo atrás pela liberdade do seu filho, tanto em Porto Velho, tanto aí em Ji-Paraná, em outros lugares, como é a recepção das pessoas lá? Como que é o tratamento de parte dos funcionários jurídicos quando você diz, meu filho, nós somos indígenas? Como é essa recepção de parte deles? Eu gostaria de saber isso. Desde o começo, eu não fui bem assistido pelo lugar nenhum. Nem pela FUNAI, nem pela Defensoria Pública e nem pelo Ministério Público Federal. Agora, essa última vez que eu fui, que eu falei que eu ia para a mídia, que eu ia colocar a boca no trombone, aí que eles começaram a me atender diferente, porque eles viram que eu era capaz de fazer alguma coisa pelo meu filho, né? Eu falei, nem que seja para me pedir, para me fazer qualquer coisa, mas que eu for em Brasília, eu vou procurar os embaixadores, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou para a Suprema Corte, mas que eu vou lutar para tirar o meu filho dali, eu vou. Porque, olha, a última visita que eu fiz com o meu filho agora, meu filho falou para mim, mãe, se a senhora não fazer de tudo para me tirar daqui, eu vou acabar me matando aqui dentro, mãe. Fugir eu não vou fugir, mas eu vou acabar me matando aqui dentro porque eu não aguento mais. Eu não aguento, eu sou muito maltratado, eu sou muito humilhado. Na última visita que eu fiz para ele, ele falou assim, mãe, eu não tenho nem uma cama para me dormir, mãe, eu estou dormindo no chão. Eu estou dormindo no chão. Os presos vendem uma tal de jega lá e quer que eu vou pagar R$ 1.500 numa jega para o meu filho dormir. Eu não tenho condições de pagar essa jega para ele dormir, entendeu? E ele é um menino muito trabalhador, ele é um menino humilde, ele só está precisando de uma oportunidade.
Ele só está precisando de uma oportunidade para ele sair dali. Eu acho assim, que se ele errou, que nem eu estou falando que eu não sei se ele errou, só Deus é que sabe, mas eu acho assim, esse tanto de tempo que ele está preso lá dentro, que ele está sendo espancado, longe da família, sem ter direito à visita, transferindo ele para vários e vários lugares, porque ninguém entende o problema de saúde dele, faz ele agredir, espancar ele, né? Eu acho assim que ele já pagou mais do que o que deveria ter pago. É muita injustiça. Sim, e Rondônia, infelizmente, tem se mostrado um dos estados mais reacionários em, em torno do que são as questões indígenas, né? Que não somente afetam, como no seu caso, o seu filho, que está em contexto prisional, mas também, eu que estou nos grupos dos estudantes, como os estudantes indígenas, quando se autodeclaram nas universidades, eles são barrados também ou deslegitimados, né, por qualquer aparência externa, né? Eu recebo todo dia denúncias, e principalmente desde lá da cidade de Porto Velho, desde a Universidade Federal, né? E Isso. você tem alguma Em Cacoal esperança? também. Como? Pode falar. Oi? Então, você estava falando de Cacoal. E olha, eu Em vou fazer um Cacoal também parêntese. tem Eu vários conheço indígenas Rondônia. presos. Quantos? Tem vários parentes indígenas presos em Cacoal. Sim. O seu filho está lá em Cacoal. Não, hoje ele está em Ji-Paraná, Rondônia, né? Mas ele estava em Porto Tá. Velho. Em Porto Velho eu consegui trazer. Sim. Depois de muitas lutas eu consegui trazer. Hoje ele está mais perto de mim, graças a Deus. Mas Eu estive mandaram lá em ele para cá. Rondônia. Sim. Mandaram ele para cá porque disse que ele já estava para ir para a Liberdade, que daqui 5 meses ele ia para a Liberdade. Mas aí, quando chegou aqui, em Ji-Paraná, foi puxar o cálculo de pena do menino, a cadeia do menino aumenta para 2027. É isso aí que eu estou indignada, porque essas agressões que ele está sofrendo dentro do presídio, a culpa não é dele, a culpa é que eles mesmos deixam o menino sem medicamento. Porque eu já mandei vários laudos dele para o Ministério Público Federal, eu já fiz várias ocorrências, né? Então, aí, essa última vez agora que eu fui atendida, foi a única vez que o Ministério Público me atendeu e entraram no bom senso lá e obrigaram a levar os medicamentos dele para o presídio, né? Aí que começou a melhorar um pouco a situação dele. Mas, mesmo assim, não é só o medicamento. Eu quero a liberdade do meu filho, eu quero ver ele livre, eu quero que ele saia dessa cadeia. Ele tem família, o pai dele está doente. O pai dele hoje depende do... Ele pegou Covid, ele ficou bastante tempo na UTI, o pai dele não tem pulmão. O pai dele está sem os 2 pulmões, está respirando 5% só. Ele vive mais no aparelho, funcionando na energia, o tempo todo com aspirador no nariz, né? Tá com 15 dias, o pai dele teve um infarto, tá com catéter no coração, tá com aquelas molinhas, né? E o pai dele chora pedindo, pelo amor de Deus, que ele quer ver o filho pela última vez. Tudo isso foi relatado nesse relatório que eu acho que eu mandei para você aí. Eu já tentei ir para a mídia várias vezes. Olha, tem várias páginas de vários jornal que eu mandei para um amigo meu, Alexandre, e aí ele fez tudinho e mandou para o jornal, mas ninguém quis me dar oportunidade para me ouvir. Gente, eu acho assim, que por mais que a pessoa esteja errado, a pessoa merece uma oportunidade, a pessoa merece uma chance para explicar. Mas não deram essa chance nem para mim, nem para o meu filho se explicar, entendeu? Porque, assim, se você me acusa de um erro, primeiro você tem que se colocar no meu lugar. Ver, poxa, será que a Lu fez isso mesmo? Vamos ver onde está o erro, vamos ver onde que a gente pode ajudar, vamos ver onde pode condenar. Não, mas eles não deram nenhuma oportunidade para ele se explicar. É muito triste. Sim, uma das coisas que você falou desde o início e que me chamou muito a atenção,
que esse suposto crime aconteceu dentro de uma reserva, é isso, né? Dentro Aconteceu de uma dentro da... reserva indígena. Tá, e quem interveio não foi a Polícia Federal, foi a Polícia Militar. Isso. Foi a Porque polícia o militar. território, todas as unidades de conservação, de preservação, é atributo da Polícia Federal, ou seja, da União. Então, isso aí que eu reclamo também, esse é meu questionamento. Por ele ser indígena, era para ele ser ouvido pela Polícia Federal, não pela Polícia Militar. E aí eu peço para eles humildemente, me dá a ocorrência, me dá o que vocês escreveram lá na ocorrência. Eles nem isso, eles me dão. Eu como mãe, eu tenho o direito de ter o boletim de ocorrência, mas não me deram. Porque se eu conseguisse aquele boleto de ocorrência, tem vários indígenas também lá de fora que estão tentando me ajudar, mas eles não me dão, entendeu? Já fui várias vezes na delegacia, já fui no fórum, eles não me dão informação nenhuma do processo do meu filho. E você chegou aí para Brasília? Eu ainda não fui, porque, que não falei para você, eu não tenho condições, mas se eu não resolver, eu vou, nem que seja de carona com a minha deficiência, eu vou bater em Brasília, eu vou ver o que Deus tem para mim lá em Brasília, porque eu não vou aceitar mais essa injustiça na vida do meu filho. Tá, porque como eu falei antes, né, como nossos canais de comunicação também ressoam dentro dos corredores das instituições, né, pode ser que esse vídeo, inclusive, caia nas mãos da PIB, né, se que Deus aparenta, ajuda, Deus trouxe. né, porque eu conheço pessoas dentro da PIB, né, para quem não conhece, é a Associação Brasileira, né, de Povos Originários, né, onde estão os grandes juristas que se han formado, inclusive, em grandes universidades do Brasil, apoiando as causas indígenas, né? E também dentro para o Ministério dos Povos Originários, para a FUNAI de Brasília e que sai, inclusive, para o próprio Ministério da Justiça, já que, como eu apresentei antes, está essa resolução que foi assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre os parentes que estão em contexto prisional, né, ou privados da sua liberdade. Também eu vou fazer um chamado para que advogado ou advogada, não sei, parente, se você tem algum contato em Instagram, onde você possa ser acionada, onde alguém possa se comunicar, caso algum advogado, alguma advogada dos inscritos e inscritas que fazem parte do canal quiser entrar em contato com você. Pode passar o meu contato mesmo para eles e eu vou tentar entrar no Instagram, porque assim eu tenho Instagram, mas eu não tenho muita experiência para mexer no e-mail nem no Instagram, mas eu tenho. Tá? Porque o Instagram seria o mais adequado, inclusive, né? Colocar na descrição do vídeo, né? Não o telefone pessoal de contato, seria bom o Instagram. Então, vai ficar o Instagram ali na descrição do vídeo. E eu gostaria, Parenta, que você falasse como está a situação econômica lá onde você está, como você está percebendo a situação dos trabalhadores, do povo, né? Que é zona rural também, né? Tem zona de pequenos agricultores, né? Olha, aqui a situação de Rondônia está precária. Os pequenos agricultores, principalmente, né? Agora, para aqueles que têm mais condições, não tá tanto, né? Mas está difícil a situação para os agricultores aqui. Está muito difícil. Sim, até porque esses dias nós assistimos, pelo menos aqui, quem fala, assistiu a votação ontem, aliás, né, do PL 2903, né? E a bancada ruralista está muito marcada por uma presença massiva de grandes proprietários de terras, né, de Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Pará, né, que votaram em massa a favor do PL 2903, que é o PL chamado PL do genocídio, né? Porque caso esse PL for adiante, foi mais à frente, pode vir causar sérios problemas para
para as populações indígenas, principalmente para aqueles que estão nas suas comunidades e que trabalham a terra e que querem estar nas suas terras, né, construir suas ocas, né, viver sua vida segundo as suas orientações espirituais e ancestrais, né? Então, isso aqui também é É muito verdade, eu importante. sou contra isso. Não, temos que ser contra, inclusive, no nosso grupo, que a gente discute isso. Os não indígenas apoiam também a gente, porque eles sabem que não somente, inclusive, é uma coisa que eu sempre ressalto, né? Não somente a população indígena pode vir sofrer consequências caso esse PL avance. Toda a população brasileira vai se ver envolvida, né, diante desse ditame, caso venha a acontecer. Esperamos que não, esperamos que, inclusive, o presidente Lula ou o STF não tem avanço a esse PL, que é o PL mesmo que quer tomar todas as terras, inclusive aquelas que já foram homologadas. Então, eu acho, que nem eu estava falando com você também, a injustiça também contra a nossa terra, a terra em Igarapé Lourdes, né? Hoje em dia, tem duas etnias agrupadas em uma aldeia só, porque eu não sei se você sabe, a nossa reserva indígena, hoje ela está sendo ocupada pela Rebil, a Rebil Jaru. É uma terra que era dos povos indígenas Gavião. Lá tem a nossa história, a nossa vivência lá antigamente, né? O tempo dos seringalista, o tempo do... Ah, me esqueci o nome do pessoal que acompanhava nós lá. Foi ocupada pela Machadão, a Fazenda Machadão, e hoje essa terra é nossa por direito. Que ela foi demarcada pelo cacique Alberto Gavião e outros intinias da aldeia Gavião. Aí o que acontece? Hoje está sendo ocupada pela Reserva Jaru. E a gente quer muito recuperar essa terra de volta, né? Porque a terra que nós estamos ocupada hoje, essa terra pertence ao povo Arara. E essa Reserva Jaru, ela é a terra dos povos gaviões. Então, o nosso espaço ali está muito pequeno para duas etnias dentro de uma área só. Inclusive, eu fiz até uma live, eu fui lá para Rio Grande do Sul, com o pessoal do Dáquila Pesquisa, e eu fiz uma reportagem lá e eu falei sobre isso daí. Eles falaram que ia me dar uma oportunidade para a gente ir para Brasília, para a gente tentar resolver essa situação em Brasília. Só que daí o pai do meu filho voltou a ficar doente, acamado, que nem eu expliquei para você. Aí eu não tive essa oportunidade de ir para Brasília ainda. Mas eu creio que a gente ainda vai lá buscar o nosso direito para a gente recuperar essa terra. É nossa por direito, né? Uma das situações mais difíceis de poder a gente dizer o que a gente sente, né? Referente ao seu filho, essa carta, que inclusive eu vou compartilhar de novo, essa carta que seu filho escreveu à mão, né, manuscrito, pedindo esse socorro, dizendo que Essa ele quer carta ainda é sair. escondido, porque eles nem queriam liberar para me trazer essa carta. Não pode, o preso não pode entregar a carta, entregar nada para os familiares, não. Só os barbantes que eles entregam na mão dos agentes penitenciários para eles poderem entregar para a gente. Então, a gente não tem direito de trazer nada. E a visita é 1 hora de visita. O tanto que eles estão castigando a gente. Passa 1 mês sem visitar o filho e quando vai lá visitar é 1 hora só de visita.
Eu acho assim que é pouco tempo, né? Que é um direito muito Sim, curto que eles dão para isso gente. vai Além da continuar, quizá, até a saída do filho, né? Então, Lud, eu peço para você, peço para Sim, a sua equipe aí de eu trabalho, estou tentando por compartilhar aqui a favor, dela com a carta, porque me chamou muito a atenção. se você puder, Sim, mostra o cálculo de pena que eu mandei também, aquele cálculo de pena que falava que ele ia sair ainda. Agora, no começo de 2023, era a liberdade dele. E aí aumentar mais para 2027. Eu fico muito indignada com essas coisas. Então, se vocês puderem fazer alguma coisa, houve um apelo de uma mãe que sofre em ver o filho sofrendo lá dentro e não poder fazer nada pelo meu filho, porque eu não tenho condições de fazer nada por ele. E ele era assim um dos filhos que me ajudava muito em casa e ajuda muito o pai dele com esses problemas de saúde, né? Então ele faz muita falta para nós. Eu peço para vocês humildemente, faz alguma coisa pelo meu filho, me ajuda a tirar meu filho lá de dentro. algumas considerações finais, Parenta, além de pedir esse auxílio, né? E algumas considerações finais para outros parentes que estejam também numa situação parecida. Eu peço às autoridades competentes que olhem para esses povos indígenas que estão presos, né? Porque assim, eu creio que eles estão inocentes. Eu creio que todos que estão passando por essa situação são inocentes, porque os indígenas, eles não saem da aldeia, eles não saem para poder ficar fazendo baderna, ficar brigando, caçando confusão, mexendo com nada de errado, né? Eu sei porque assim, eu convivo lá, eu moro no meio dos indígenas, então eu entendo muito bem. O índio ele não faz mal a ninguém. Para ele agredir alguém, só se alguém agredir eles. Os índios não são agressores, eles são gente humana, eles são gente boa. Então eu peço para as autoridades para olhar não só a situação do meu filho, mas a situação de outros que estão presos inocentes, né? Para olhar por essas pessoas que estão sofrendo lá dentro. Eu peço humildemente para vocês. Muito obrigado, Parenta. Muito obrigado aqui ao Alberto também. Agradeço muito a participação dele aqui com o seu canal também, GAP Filosófico, canal Abiayala. Está aqui também para colaborar com esse pedido de socorro, neste caso da parenta Lucélia, desde Paraná, Rondônia, para justamente vermos em conjunto o que nós podemos fazer e como podemos encaminhar esse pedido de socorro até as autoridades em Brasília, onde precisa aparenta ser ouvida e tomar as determinações, no caso, uma determinação justa para o filho dela, né? Que precisa, ademais de estar em liberdade, precisa de um tratamento psicológico, precisa de tomar os remédios. A situação econômica financeira também não está fácil, e menos ainda para nós indígenas. Nós sabemos muito bem, né, parentes, quanto nos custa, inclusive aqui como comunicador também eu falo, quanto nos custa poder, inclusive, fazer isso que nós estamos fazendo agora. E o seu pedido, junto com esse pedido para os inscritos e inscritas no canal, para quem for ouvir, vai junto também com essa cooperação mútua, com essa ajuda comunitária, tal qual os nossos ancestrais
nos ensinaram que nós temos de ser comunitários, nós temos que olhar tudo de forma circular, contemplar todas as pessoas, contemplar os seres vivos todos, inclusive aqueles que dizem que não são seres vivos, mas graças a eles, graças a essa natureza, inclusive, que nós podemos fazer o que nesse momento estamos fazendo, né? E junto com isso, a gente pedir uma resolução no que é o sentido da materialidade jurídica para que seja analisado este caso, seja examinado e se tomem as medidas pertinentes e racionais conforme possível com as leis e as normas estabelecidas, mas que se faça uma justiça justa. Também pedimos para todos os parentes que tenham esse mesmo problema, começar a se unir, porque uma voz, mas duas vozes, mas muitas vozes, vai ter maior ressonância e maior atenção para os parentes que estão em contexto prisional. Na descrição do vídeo, eu vou colocar também para as pessoas que não conhecem a cartilha que foi assinada pelo presidente Lula, para que as pessoas vejam de que já existe uma resolução, já está em andamento um estatuto específico para os indígenas em contexto prisional, e que a única coisa que se pede é que se coloque em prática. O apoio estará sendo dado justamente por todos e todas aqueles que estamos apoiando a luta indígena desde todas as arestas e a luta pelos direitos humanos para todos e todas por igual. Eu agradeço muito, parenta Luciene, se mais dizer alguma coisa ou alguma, não sei, fica à vontade, sim. Então, eu gostaria também que aproveitar esse momento que a gente está conversando aqui para falar para você. Muito obrigado aqui. Qualquer chamada, qualquer mensagem podem fazer chegar, inclusive através dos comentários desse vídeo, ou no nosso grupo também ficará na descrição do vídeo, nosso grupo de discussão Abiaiala Pindorama. Tudo bem, Parenta? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí, eu agradeço a oportunidade e falo para você, pede para as autoridades olhar o estatuto dos povos indígenas, como era os indígenas eram disciplinados antigamente. Eu gostaria muito que essa lei voltasse a ser cumprida, o verdadeiro estatuto dos povos indígenas. Agradeço aí a oportunidade que vocês têm me dado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Humildemente eu peço, socorro, me ajuda a tirar meu filho de lá. Tchau. Obrigado, Parenta. Obrigado, Alberto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem quiser contribuir também para a existência do canal, estará também o Pix na descrição do vídeo. Obrigada, por Deus. Tchau.